Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início à aula de coluna vertebral dentro do tópico de incidências radiográficas. Então, novamente, nós vamos lembrar que é preciso estar em dia, atualizado com os estudos da anatomia, caso já tenha passado algum tempo que a gente não lê, que a gente não estuda anatomia. Vamos pegar o conteúdo de anatomia de cada parte de que a gente está fazendo, a parte teórica de incidências, para que a gente possa associar o estudo da anatomia com o estudo da incidência, tá? Porque quando a gente fala em incidência, por ser um tópico muito extenso, a gente não volta na parte da anatomia quando a gente fala de incidência, tá? Até para que a gente não se perca dentro do nosso entendimento. Então, surgiu alguma região, surgiu algum nome que você não tem certeza, que você não lembra bem, vai lá na anatomia e verifica exatamente onde fica, exatamente qual é a aparência que ele tem, tá? Para que a gente possa manter os dois conteúdos bem fresquinhos na memória, tá? E o ideal quando a gente estuda, principalmente a gente sabendo que são dois conteúdos muito extensos, o ideal é a gente fazer como está sendo feito aqui a parte de incidência. A gente vai separando as partes, né? Estudando por partes e pegando sempre a anatomia da região que a gente vai estudar o posicionamento para a gente poder fazer essa referência às estruturas anatômicas que a gente está vendo nas incidências, tá bom? Então vamos lá. A gente começa de cima para baixo quando a gente fala de posicionamento da coluna, tá? Mas isso aí é mais pelo gosto do professor. Cada professor vai ter uma forma diferente de passar, tá? Nós vamos ter as incidências básicas de rotina que são realizadas, tá? Vamos ter incidências adicionais, métodos e técnicas. Praticamente todas as estruturas dentro das incidências radiográficas, elas vão ter muitas variações, tá? Por quê? Como eu já falei anteriormente, nós vamos ter a visualização em dois planos visuais, tá? A radiografia, ela é bidimensional, então a gente faz de forma básica uma incidência em PA ou em AP e uma incidência lateral, para poder dar dois ângulos de visualização ao médico que vai laudar essa imagem. Caso seja necessário, ou às vezes a própria estrutura demanda isso, a rotina dela é diferenciada. Existem estruturas que a rotina é oblíqua e lateral, é axial e lateral. Vai depender do posicionamento dessa estrutura no corpo, tá? Tem estruturas que eu não consigo colocá-las em AP, não consigo colocá-las em perfil. E existem também as estruturas que ficam sobrepostas às outras estruturas, dependendo da posição em que eu coloco o paciente, tá? Então, a gente vai ter variações. Aqui a gente fala primeiro da incidência AP transoral. Então, o paciente está em AP, tá? Transoral, que é por dentro da boca, para poder visualizar a vértebra C1 e C2. Então, vértebras cervicais 1 e 2, atlas e axis. Incidência de boca aberta. Essa incidência transoral, ela vai ter variações dependendo do que exatamente eu quero visualizar a nível de vértebra, tá? Então, o raio central é direcionado para o centro da boca aberta, tangenciando os dentes incisivos. A linha infraórbito meatal perpendicular à mesa. Então, esse risco que a gente vê aqui, ó, da parte superior da boca e passa aqui, ó, o raio central, ela vai ser a localização do meu raio central, tá? Direcionado para o centro da boca, para que eu tenha a mesma distância, tá? Das estruturas visualizadas, sempre equidistante, tá? Não é simétrico, é equidistante.
Aí aqui nós temos um AP da coluna cervical, método de Funch, o raio central perpendicular para a ponta inferior da mandíbula, região do mento. Então, a gente vê, ó, o dente da vértebra dentro do espaço do forame da outra vértebra, tá? Então, a gente vê a articulação entre atlas e axis, o processo odontoide, tá? As incidências, elas são denominadas como essa, por exemplo, método de Funch, normalmente é o sobrenome do seu descobridor ou o sobrenome da primeira pessoa que demonstrou o método, tá? Na maioria das vezes, os nomes são, por ser sobrenomes e por serem gringos, são nomes estranhos pra gente, tá? Mas a maioria dos nomes anatômicos, eles são padronizados, mas são pronunciados de forma diferente, dependendo, óbvio, da língua de origem, tá? Quando a gente faz referência a esse tipo de situação, de um método ou de uma incidência, em alguns casos, em bastante casos, a gente tem AP da coluna cervical, que é a incidência, no método de Funch, tá? Então, a gente tem o AP da coluna cervical, porque o paciente está em AP, a coluna está em AP, tá? Mas o método para visualizar o processo odontoide se chama método de Funch, tá? Aos poucos a gente vai assimilando, esses nomes são mais complicados mesmo. No crânio a gente tem uma variedade muito grande de métodos e técnicas diferentes de posicionamento, que vão ter a diferenciação através de angulações para que a gente visualize estruturas dentro do tórax, dentro do crânio. Porque como a gente tem, né, a forma de abóboda do crânio, a gente tem sobreposição praticamente em cada incidência que a gente faça, a gente vai ter pelo menos um osso sobreposto a outros, tá? Por ser redondo, vamos dizer assim. Então, a gente praticamente não tem uma forma de simplesmente virar de lado para que saia a sobreposição, porque a gente está sempre sobrepondo o outro lado. Então, a gente tem essas angulações que vão tirando essas sobreposições, permitindo uma visualização melhor da estrutura que a gente quer, tá? E isso ocorre muito dentro das incidências radiográficas. Aqui a gente tem um PA, tá escrito errado aqui, desculpa, um PA de coluna cervical no método de Judd, occipito mentoniana. Então, esse occipito mentoniana, essas duas palavras, é também um outro exemplo muito frequente dentro da incidência radiográfica. Quando eu tenho a união desses dois nomes, no caso esses dois aqui, tá? Mas os nomes vão variar, claro. Eu tenho o nome que vem primeiro, aonde o raio está incidindo, e o nome que vem após o hífen, aonde o raio está saindo. Então, eu tenho uma incidência occipito-mentoniana. O raio central incide na região occipital e dá a sua saída na região mentoniana. Então, é um método de Judd, tá? Então, uma incidência PA de cervical, um método de Judd, occipito-mentoniana. A visualização que a gente tem é muito semelhante à incidência anterior, tá? É uma incidência alternativa. Ela é muito semelhante também para processo odontoide, tá? Mas ela não é igual, ela é semelhante. Então, a visualização que a gente tem da estrutura é diferente nos dois casos, tá? Aí aqui a gente tem, ó, embaixo da foto, tá pequenininho, mas dá pra gente ver mais ou menos, ó. Menor dose para o paciente na tireoide. Por quê? Naquela situação, a parte anterior do corpo está voltada para o foco, né, para a fonte de radiação. E nessa incidência está em PA. Então, eu estou afastando mais a tireoide da fonte de radiação e eu tenho as estruturas posteriores a ela, que nesse caso vão estar voltadas para a fonte, que vão atenuar essa radiação até chegar na cervical, tá? Então, esse método, por ser bem semelhante ao outro, ele é uma opção
para a gente utilizar a proteção radiológica na tireoide, tá? O raio central entra perpendicular, direcionado 2 centímetros para trás dos ângulos da mandíbula, na base do occipital. Aí aqui nós temos um AP da coluna cervical, método de Ottonello, AP em mastigação ou mandíbula oscilante, para visualizar C1 e C2, técnica da autotomografia. Nossa, como é que eu vou fazer para lembrar isso tudo? O ideal é as anotações, tá? Era o esquema que se fazia nas séries de base, né? Que quando eu aprendi o A, o E, o I, que escreve falando, escreve falando, escreve falando. Isso funciona muito bem, tá? Fazer anotações é muito bom, porque você percebe o que você está com maior dificuldade de compreender. Então, você volta o seu foco um pouquinho mais para o que você tem mais dificuldade de assimilar, tá? Você treina também colocar as ideias para o papel. Isso é bom para quando você precisa fazer uma atividade em que você precisa desenvolver a sua escrita, né? Através da... colocar as ideias no papel, né? E a fixação fica melhor, tá? Porque você vai anotar da forma que você compreendeu. É diferente de fazer um resumo. Fazer um resumo, eu vou tirar as partes que eu considerei importantes. Quando você faz anotações para estudo, você faz o resumo com o que você compreendeu. É sempre legal fazer. Eu li, depois eu vou lá e passo para o papel sem fazer referência, sem olhar de novo, para ver o que eu estou conseguindo assimilar e o que eu estou com dificuldade para entender. E aí eu volto lá e estudo novamente a parte que eu tive mais dificuldade e tento novamente. Quando o conteúdo é muito grande, como é o caso de anatomia e incidência, e a gente tem ainda o agravante de, além de serem conteúdos grandes, serem conteúdos fundamentais para a execução do trabalho, eles precisam ser assimilados de pouco a pouco. E o que a gente deixa para depois é literalmente o rolo compressor que vai massacrar a gente lá na frente. Se a gente deixar o conteúdo acumular, vão ter muitas coisas que vão ficar sem assimilação. Por exemplo, mesmo no meu caso, lecionando as aulas, fazendo a leitura todas as vezes que eu vou dar a aula, tem partes do conteúdo que eu tenho dificuldade em assimilar. Por exemplo, todas as angulações das incidências de crânio. Eu não sei de cor todas as angulações. Eu conheço todas elas e consigo, se eu parar para pensar, eu consigo lembrar para que serve, mas se eu precisar falar para você, por exemplo, ditar para você todas elas de cor, eu não consigo lembrar. Eu preciso sentar, pegar um papel, pensar, focar nelas para eu poder lembrar. Então, sempre vai ter uma parte do conteúdo que você vai ter mais dificuldade de memorização do que o outro. Sempre tem. Principalmente quando você tem dois conteúdos muito grandes, como é a anatomia e incidência, tá? Então, como eu sei que a minha dificuldade é em crânio, sempre que eu posso, eu tô lá, dou uma lida, leio de novo, anoto as angulações. Aí, por exemplo, coloco o nome do método e qual a angulação, porque basicamente em algumas incidências o que varia é só isso. As estruturas demonstradas são as mesmas, a posição do paciente é a mesma e a angulação da parte, ou no caso do crânio, é que muda em algumas incidências. Então, de tempo em tempo, eu estou sempre lá dando uma revisada para que eu não esqueça, porque a minha dificuldade são as angulações no crânio, tá? Então, todo mundo vai ter dificuldade, independente de quantas vezes leia, vai ter alguma coisa que você vai ter mais dificuldade do que outra. E é nessa coisa que você foca muito mais, sem esquecer as outras coisas. Porque senão não adianta você focar no que você tem dificuldade, você deixa de ter aquela dificuldade e as outras coisas que ficaram para lá passam a ser dificuldades para você. Então tem que ser aos poucos mesmo, tá? Não adianta que não vai assimilar todas as incidências
de uma vez só no instalar de dedos, tá? É um processo em que você vai adquirindo, aprimorando e fixando os conhecimentos conforme você vai estudando, tá? Existe também uma complicação que vira um problema depois, é que quando você está realizando a incidência radiográfica, você literalmente não vai precisar de todos os detalhes que tem aqui, assim, exatos como estão escritos, tá? É a famosa dissociação da teoria e da prática. Ah, mas para fazer raio-x não precisa saber a teoria. Realmente, para fazer raio-x não precisa saber a teoria, mas para fazer um bom exame de diagnóstico por imagem, você precisa sim saber a teoria muito fixada. Porque em qualquer situação em que você precisa fazer uma adaptação à incidência que você está realizando, para que ela não fique errada, para que a adaptação não seja um erro, você precisa ter a total noção teórica de como aquele posicionamento é realizado, quais são as estruturas que são visualizadas, em que posição essa estrutura aparece na minha imagem, para que quando eu faço a adaptação, eu não perca a minha incidência radiográfica por falta de conhecer as estruturas anatômicas que precisam ser visualizadas, tá? Por exemplo, a incidência é um axial de calcânio e por causa de o paciente está imobilizado, eu não consigo realizar um axial. Ah, eu vou fazer um AP, vou colocar o pé e vou fazer um AP. Se você fizer um AP de tornozelo, o calcânio não está sendo visualizado de forma satisfatória. Então, você fez uma adaptação na qual você perdeu a incidência de origem, tá? Então, você precisa conhecer as incidências e as estruturas anatômicas envolvidas nessa incidência, para que, caso seja necessário qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de adaptação, você não perca a incidência de origem, tá? Vamos lá, voltando. Então, AP da coluna cervical, método de Ottonello para C1 e C2, autotomografia, é mais comum o termo mandíbula oscilante, tá? O boca aberta e boca fechada. Tem a diferença entre boca aberta e boca fechada, ponto. Porque você vai fazer uma incidência com a boca aberta e outra incidência com a boca fechada, ou você vai fazer essa incidência abrindo e fechando a boca, tá? Então, a mandíbula oscilante é abrindo e fechando a boca durante a incidência radiográfica. O que esse abrir e fechar a boca faz? Esse abrir e fechar a boca faz com que o movimento da mandíbula abrindo e fechando durante a exposição faça com que o movimento de flúor cinético apague os dentes da incidência radiográfica e a mandíbula, por estar se movendo, ela some da imagem. Então, eu consigo retirar a sobreposição da mandíbula de C1 e C2, que acontece de forma natural quando eu realizo um AP de coluna cervical, tá? Raio central perpendicular, direcionado para C4, margem superior da cartilagem tireoide, distância foco-filme de 1 metro e apneia respiratória. Toda a coluna cervical deve ser demonstrada com a mandíbula obscurecida devido ao fluxo cinético. O fluxo cinético é uma técnica que a gente faz de movimento, por exemplo. Desculpa. Quando a gente realiza arcos costais, em alguns casos a gente utiliza do fluxo cinético. Mandíbula a gente utiliza de fluxo cinético. Tem que ser, o paciente tem que ser orientado para fazer um movimento constante, por exemplo, sem balançar a cabeça para os lados, só abrindo e fechando a mandíbula, a parte inferior da boca, tá? Porque dependendo de como é feito, a gente perde o fluxo cinético e ganha um artefato de movimento, tá? Então, o paciente tem que ser bem orientado. Aí a gente tem um AP axial da coluna cervical, linha infraórbito meatal deve estar perpendicular à mesa e a cabeça posicionada sem rotação ou inclinação. Raio central cefálico de 10 a 15 graus. Critérios radiográficos. São vistos os corpos vertebrais de C3
e T2 ou T3, e os espaços dos discos intervertebrais e pedículos são vistos abertos. Devido à inclinação do raio central, a mandíbula com a base do crânio se sobrepõe a C1 e C2. Então, nessa incidência, eu vejo os corpos intervertebrais abertos, tá? Mas devido à sobreposição de ossos de grande densidade na região da base do crânio e início da coluna cervical, eu não visualizo C1 e C2, tá? C1 e C2 são vértebras que, de modo geral, não são visualizadas com grande nitidez quando eu realizo uma incidência em AP da coluna cervical, justamente por eu ter a mandíbula e o osso occipital sobrepostos nessa região. As vértebras tendo uma densidade menor, elas ficam apagadas pelas outras estruturas mais densas. Oblíquas anteriores e posteriores da coluna cervical. O raio central para oblíquas anteriores incide com angulação caudal de 15 a 20 graus na margem superior da cartilagem tireoide. E para oblíquas posteriores, angulado cefalicamente de 15 a 20 graus, direcionado para a parte inferior da cartilagem tireoide, que fica a nível de C4, a nível da quarta vértebra da coluna cervical. Distância foco-filme de 1,5 a 1,80, apneia respiratória. O raio central entra perpendicular, direcionado para a margem superior da cartilagem tireoide. As oblíquas anteriores mostram os forames intervertebrais e pedículos do lado mais próximo do filme. E as oblíquas posteriores mostram os forames intervertebrais e pedículos do lado mais distante do filme. De C1 até C7 devem ser claramente vistas, com os forames intervertebrais abertos e os espaços dos discos intervertebrais abertos. Rotação excessiva ou insuficiente estreitará e obscurecerá, quase que não sai, parcialmente os forames intervertebrais. Então, eu não posso angular nem muito e nem pouco, tá? E também vai depender do que exatamente de estrutura eu quero visualizar com essas oblíquas, porque aí vai ser optativo a posterior ou a anterior, tá? Se for lado direito ou lado esquerdo, eu vou ver qual eu vou fazer, se eu vou fazer a oblíqua anterior ou a oblíqua posterior, tá? O raio central na coluna cervical, ele incide de 15 a 20 caudal, quando eu realizo a anterior, e cefálica, quando eu realizo a posterior. Então, eu vou ter alteração tanto da estrutura a ser visualizada com mais nitidez, né, com mais precisão, quanto a angulação do raio central, tá? O nível de angulação é o mesmo, é de 15 a 20, mas ele vai variar de inclinação cefálica ou caudal ou podálica, dependendo de qual oblíqua eu vou realizar, tá? As oblíquas não são incidências de rotina, as oblíquas são incidências opcionais. Aí aqui nós temos o lateral da coluna cervical, tá? O raio central é perpendicular horizontalmente, direcionado para C4, margem superior da cartilagem tireoide. Distância foco-filme de 1,5 a 1,8, 1,5 m ou 1,80 m. Margem superior da cartilagem tireoide. E a apneia inspiratória para ajudar a baixar os ombros. Situações que a gente tem alguma dificuldade nesse tipo de posicionamento, tá? As pessoas que têm uma curvatura muito extensa da cervical e a parte inicial da coluna torácica, na região dos ombros, mais protusa, mais altinha, que é o que a gente chama de corcunda. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade grande em relaxar os ombros e eles baixarem, tá? Às vezes eles ficam muito altos, eles são muito altos devido à postura do paciente.
A gente precisa prestar atenção nesse tipo de situação, tá? Porque como nós vamos ter os dois ombros criando sobreposição nas vértebras, no finalzinho das vértebras cervicais e no início das torácicas, se essa for a região de interesse, vão ter as incidências adicionais para visualizar essas vértebras em específico, tá? Se essa não for a área central do interesse, da referência, não há tanta necessidade de preocupação com isso, tá? Mas a gente precisa saber se a região de queixa do paciente não é essa região inferior da coluna cervical, tá? Essa incidência em lateral, a gente tem um distanciamento da estrutura, a gente tem um afastamento da distância objeto-filme. O que isso gera? Isso gera uma ampliação da estrutura. Sempre que eu afasto a estrutura do filme, devido à reação do foco, objeto e do objeto-filme, eu tenho uma ampliação dessa estrutura. Então, eu realizo a 1,50 m, eu faço a 1,50 m ou a 1,80 m essa incidência para compensar um pouco essa ampliação que é gerada pelo distanciamento objeto-filme. Eu não tenho como diminuir esse distanciamento sem falhar ao realizar um perfil absoluto. Se eu realizar um lateral correto, o ombro vai proporcionar esse afastamento da minha cervical do filme, tá? Eu preciso prestar bastante atenção para ver se o paciente não vai deixar a cabeça pender lateralmente, tá? Ele tem que ficar bem retinho, bem alinhado. E eu vou compensar essa distância objeto-filme gerando uma distância foco-objeto, tá? E eu compenso um pouco dessa ampliação. Lateral da coluna cervical para traumatismo, não remover o colar cervical. Eu coloquei uma foto bem antiga aqui para que vocês pudessem visualizar que os colares cervicais anteriormente eles tinham fechos igual fivelas de cinto. Hoje em dia eles são de velcro. Então, atualmente, a possibilidade de um colar cervical atrapalhar numa radiografia de um politrauma é praticamente zero. Então, não há a menor necessidade de retirar o colar cervical somente para realizar a exposição. É preciso ter muito cuidado com isso, porque quem coloca o colar cervical é o pessoal que faz o prévio atendimento do paciente. E se eles imobilizaram a região cervical, é porque existe alguma possibilidade de ter lesão nessa região. Eu, como operador das técnicas radiográficas, eu não tenho conhecimento suficiente para saber se eu posso fazer a retirada do colar cervical. Então, eu preciso tomar muito cuidado. Às vezes acontece que o pessoal da remoção tem a necessidade de retornar rapidamente para fazer o atendimento e precisa levar o material deles. E pode acontecer deles solicitarem que você retire o colar cervical assim que eles chegam lá no setor, tá? Nós não temos autonomia para fazer a retirada do colar cervical. E nem sequer dizer que ele pode atrapalhar na radiografia. Que nós temos a imagem aí com os fechos em que ele não atrapalhou em nada a visualização da cervical, tá? E os atuais são de velcro, então não existe a menor possibilidade deles atrapalharem. Então, eu não vou fazer a retirada do colar cervical. Quem faz a retirada do colar cervical é a equipe médica. Eles têm autonomia e conhecimento para saber se podem ou não realizar a retirada, tá? E, na maioria dos casos, eles fazem a retirada do colar cervical após terem a certeza de que não existe nenhuma lesão na região, vista através da radiografia, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de atendimento, porque às vezes tem uma fratura que está imobilizada. Se o paciente for movimentado, eu posso agravar essa lesão, essa fratura, e posso, inclusive, levar o paciente a paraplegia, hemiplegia e várias outras coisas que podem acontecer, tá? Então, é preciso muito cuidado com esse tipo de ação. Nós não temos autonomia nem conhecimento para isso. O raio central perpendicular ao filme,
entrando horizontal direcionado para C4, margem superior da cartilagem tireoide, distância foco-filme de 1,50 a 1,80 e apneia respiratória. Isso ajuda a rebaixar os ombros. Critérios radiográficos. São vistos corpos vertebrais cervicais de C1 a C7 e T1, espaços intervertebrais articulares, pilares articulares, processos espinhosos e articulações zigopofisárias. Como é que eu vou realizar essa radiografia? O paciente não pode ficar de pé, em ortostática. O paciente está deitado na maca. Vou passar o paciente para a mesa de exames? Depende aonde fica a sua estativa. Dá para colocar a maca próxima à estativa? Se der para colocar a máquina próxima à estativa, eu já vou com a maca para a estativa, realizo na estativa, da mesma forma que eu faço o abdômen em raios horizontais ou decúbito lateral, tá? Só que da região centralizada na região da cervical. Às vezes a mesa é muito próxima da estativa e a maca não entra no espaço entre as duas. Aí eu vou passar o paciente para a mesa, tá? Porque a mesa é mais estática do que a maca e a ampola às vezes não chega além da mesa até a maca, porque a maca nesse caso ficaria do lado da mesa. Então eu preciso passar o paciente para a mesa. Preciso saber também se o braço da minha ampola gira e desce até a altura da mesa, para ficar lateralizado igual ele faz com a estativa. Nem todos os aparelhos têm, geralmente é uma trava na base do braço de movimentação, em que ela destrava e ela gira 180 graus, tá? E eu consigo baixar e viro a ampola como se eu fosse virar para a estativa e ele fica lateralmente como ficaria para a estativa, só que voltado para a mesa. Coloco o chassi do outro lado, do lado oposto ao foco de radiação. O paciente tendo consciência e conseguindo movimentar os braços, eu vou pedir que o próprio segure com o braço, o book, tá? Esse quadradinho bege aqui, ó, do lado, encostado no colar cervical do paciente, é o chassi. No caso do paciente não estando em consciência, nem em condições de se movimentar para segurar o chassi, eu vou colocar o chassi do lado, peço a ele para ficar bem parado. Se ele estiver inconsciente, não vai ter necessidade, porque ele vai estar paradinho. E vou colocar algumas coisas atrás para literalmente escorar o chassi encostado, para que ninguém precise ficar segurando e se expondo à radiação, tá? Os atendimentos, normalmente, a nível radiológico de urgência e emergência, eles são, em grande parte, adaptados à situação que o paciente se encontra, tá? Nem sempre o paciente vai conseguir ficar igualzinho à foto do livro, porque as situações de acidente que ocorrem são as mais variadas o possível, tá? Por isso é que você tem que ter o conhecimento de saber o que você precisa mostrar, o que o médico quer ver naquela incidência, para a partir do que ele quer ver, eu saber o máximo que eu posso rodar para um lado ou para o outro, o máximo que eu posso inclinar para um lado e para o outro e manter a visualização que o médico quer, tá? Eu também não posso, como aquela forma, sair igual um louco fazendo tudo que eu quero, tudo que eu estou pensando. Se eu estiver fugindo do princípio da incidência, não posso. Lateral de nadador, lateral cérvico-torácica, método de twinning para a região C4-T3. Então, essa incidência ela é o opcional para aquela situação em que a visualização solicitada é a região das vértebras que vão ficar sobrepostas às articulações dos ombros no lateral, tá? Então, a gente levanta um lado dos ombros para que baixe o outro lado e eu tiro os dois do mesmo ângulo, um vai ficar mais para cima e o outro mais para baixo, assim diminuindo a sobreposição de estruturas nessa região que eu quero visualizar, C4 até T3, tá? Raio central perpendicular ao filme, entrando na vértebra T1 anteriormente, localizada a 2,5 centímetros acima da incisura jugular.
e posteriormente está ao nível da vértebra proeminente, a 7ª vértebra cervical, C7. Distância foco-filme de 1,50 a 1,80 e apneia expiratória. Uma angulação de 3 a 5 graus caudal pode ser necessária para separar os ombros em pacientes com pouca mobilidade. Pode ser feito também a técnica de fluocinética usando baixo MA em um tempo de 3 a 4 segundos, mantendo o paciente respirando suavemente. O raio central entra perpendicularmente na parte superior da cartilagem tireoide. Corpos vertebrais, espaços dos discos intervertebrais e articulações zigoapofisárias de C4 e até T3 são mostrados. A cabeça humeral e o braço distante do filme são ampliados e devem aparecer distalmente a T4 ou T5, se possível. Tá? Ele não é uma preocupação fundamental, mas eu podendo colocar o braço do paciente desta forma, desculpa, para que fique posteriormente posicionado, vai ser bem válido para que eu não tenha novamente uma sobreposição. Eu preciso olhar para o paciente para perceber se ele consegue se manter na posição que eu preciso. Eu vou instruir a ele como é que ele precisa ficar, tá? Em alguns casos, dependendo do nível de orientação do paciente, eu preciso demonstrar a ele como é que fica na posição, tá? Porque às vezes o paciente está nervoso, está agitado e ele não consegue compreender direito o que eu estou falando. E eu preciso saber dele se ele consegue se manter nessa posição, porque às vezes ele está sentindo dor, às vezes ele tem algum tipo de problema nos ombros e ele tem muita dificuldade de se manter nessa posição, ou por sentir dor, ou pela região ser mais rígida, tá? Eu preciso saber do paciente se ele consegue permanecer na posição para que ele não canse enquanto eu estou fazendo a incidência e acabe se mexendo ou agravando mais ainda a dor que ele está sentindo. Aqui nós temos um lateral em hiperflexão e hiperextensão, tá? Para a hiperflexão, peça para que o paciente faça um movimento de flexão do pescoço, buscando tocar o queixo no tórax o máximo possível, sem inclinar o corpo para frente. Para a hiperextensão, peça para que o paciente incline o pescoço para trás o máximo possível, sem inclinar o corpo. Com a visualização que a gente tem aqui da posição que o paciente faz, a gente já consegue ter a total certeza de que essa é uma incidência adicional. Essa não é uma incidência que vai ser realizada caso haja alguma dúvida de lesão na coluna cervical, tá? Então, essa é uma incidência adicional que vai ser realizada após ter certeza de que não existe nenhuma lesão que pode ser piorada com a movimentação do paciente. O raio central perpendicular ao filme, direcionado para C4, a nível da margem superior da cartilagem tireoide, com a cabeça em posição neutra, com a distância foco-filme de 1,5 a 1,80 e a apneia expiratória. O topo do porta-filme deve estar cerca de 5 centímetros acima do meato acústico externo. Aqui nós temos o AP da coluna torácica, o raio central perpendicular direcionado para T7, de 8 a 10 centímetros abaixo da incisura jugular ou 3 a 5 centímetros abaixo do ângulo external. Chassi com a borda superior cerca de 3 centímetros a 5 centímetros acima do ombro do paciente, distância foco-filme de 1 metro e apneia expiratória. Reduz a quantidade de ar no tórax, fornecendo uma densidade mais uniforme. Corpos vertebrais torácicos começando em C7 até L1, então a gente tem que visualizar literalmente a última vértebra do segmento de um lado e a primeira vértebra do segmento do outro lado. Então, nós vamos ter C7, que é a última vértebra do segmento cervical, todas as vértebras torácicas, e L1, que é a primeira vértebra da região lombar.
para que a gente não perca as articulações entre a última vértebra de um segmento e a primeira do segmento seguinte. Então, a gente vai visualizar corpo de C7 ou integralmente ou parcialmente, para que a gente visualize a articulação entre C7 e T1 e lá no final a gente visualize a articulação entre T12 e L1, tá? Espaços intervertebrais articulares, processos espinhosos e transversos, costelas posteriores e articulações costovertebrais devem ser visualizados. Articulações externo-claviculares devem estar equidistantes da coluna vertebral, indicando ausência de rotação. Lateral da coluna torácica. Raio central perpendicular direcionado ao nível de T7. Distância foco-filme de 1 metro. E apneia expiratória. Também pode ser utilizado o princípio da fluorocinética, mantendo o paciente respirando lentamente, utilizando um baixo MA e um tempo de exposição maior, em torno de 3 a 4 segundos. Um paciente com ombros largos pode necessitar de uma angulação cefálica de 3 a 5 graus, para poder compensar a angulação que a gente vai ter da região dos ombros em direção à região dos quadris, tá? Que a gente tem os ombros uma região mais larga e os quadris uma região mais fina, mais estreita. Então, a gente tem uma angulação muito grande dessa região, tá? Na maioria dos casos, a gente precisa realizar a utilização de um coxim aqui em cima da região do quadril, tá? O coxim geralmente ele fica entre o término dos arcos costais e a crista ilíaca, para que possa atenuar a curvatura que forma nessa região por causa dos quadris e dos ombros, tá? E a coluna ficar o mais reta possível. AP ou PA da coluna lombar. O raio central para um filme menor, 24 por 30, perpendicular 4 centímetros acima da crista ilíaca, que fica a nível de L3. A imagem mostrará apenas as 5 vértebras lombares. Distância foco-filme de 1 metro e apneia expiratória. A radiografia em PA demonstra melhor os interespaços vertebrais e a radiografia em posição ortostática permite demonstrar a postura de carga da coluna. Então, dependendo do que exatamente se deseja visualizar, vão ter essas alterações, tá? Raio central perpendicular ao plano médio sagital, 2 centímetros acima das cristas ilíacas, com filme 30 a 40 centímetros. Corpos vertebrais lombares, articulações intervertebrais, processos transversos e espinhosos, articulações S1 e sacro são mostradas, articulações entre sacro-lombar e toda a região do sacro são demonstrados, tá? Dentro do forame no quadril. Lateral da coluna lombar. O raio central para um filme maior, 35 por 43, perpendicular ao nível da crista ilíaca, em torno de L4 e L5. A imagem incluirá coluna lombar, sacro e cóccix. A maioria dos serviços opta por essa utilização do filme maior para que a gente possa visualizar lombar, sacro e cóccix na mesma imagem, tá? Distância foco-filme de 1 metro e apneia expiratória. Um paciente com tórax pequeno e pelve ampla, os quadris largos, deve exigir uma angulação caudal de 5 a 10 graus. Se o paciente possuir escoliose, faça a lateral com a convexidade desta curvatura para baixo, para melhor demonstrar os espaços intervertebrais. Raio central perpendicular ao plano médio sagital, 2 centímetros acima das cristas ilíacas. Forames intervertebrais de L1 a L4 abertos, corpos vertebrais, articulações intervertebrais abertas,
processos espinhosos e a junção de L5 e S1 são visíveis. A P axial L5S1, incidência de Ferguson. Raio central 30 graus cefálicos para homens e 35 graus cefálicos para mulheres, incidindo ao nível das espinhas ilíacas anterosuperiores, com distância foco-filme de 1 metro e apneia respiratória. Raio central com angulação cefálico de 25 a 30 graus, direcionado para o plano médio sagital entre as espinhas ilíacas anterosuperiores. Espaço articular de L5 a S1 é visto aberto. As articulações sacroiliacas demonstram distância igual da coluna vertebral, indicando que não há rotação pélvica. Os critérios radiográficos eles demonstram as estruturas que precisam visualizadas e também nos dão o direcionamento se a incidência está correta ou não, de acordo com a visualização de cada estrutura. Lateral de L5S1. Raio central perpendicular, 4 centímetros abaixo da crista ilíaca e 5 centímetros posterior à espinha ilíaca anterosuperior, com distância foco-filme de 1 metro acima das cristas ilíacas. Um paciente com tórax pequeno e pelve ampla pode exigir uma angulação caudal de 5 a 10 graus, devido à envergadura que a coluna lombar irá apresentar. Utilizar uma esteira de chumbo atrás do paciente para diminuir a dispersão do feixe de radiação. Essa alternativa ela pode ser substituída pela colimação precisa, tá? Espaços articulares de L4 e L5 e L5 a S1 aparecem abertos, evidenciando o correto posicionamento da coluna vertebral. A P axial do sacro. Raio central com angulação de 15 graus cefálicos, direcionado para o plano médio sagital entre as espinhas ilíacas anterosuperiores e a sínfise púbica. Distância foco-filme de 1 metro com apneia expiratória. A radiografia pode ser feita em PA axial com angulação de 15 graus podálicos. É visualizada uma incidência AP não encurtada do sacro, articulações sacroiliacas e junção de L5S1. A porção inferior do sacro deve estar centralizada na abertura pélvica, indicando a ausência de rotação da pelve. O correto alinhamento do sacro e do raio central mostra o sacro livre de encurtamento e o púbis e os forames sacrais não estão sobrepostos. Lateral de sacro e cóccix. Raio central perpendicular, entrando de 8 a 10 centímetros posterior à espinha ilíaca anterosuperior, distância foco-filme de 1 metro e apneia expiratória. Raio central perpendicular ao plano médio sagital, ao nível das espinhas ilíacas. Vista lateral do sacro, articulações L5S1 e cóccix. Margens posteriores da pelve e cinzuras isquiáticas maiores e cabeças femorais estão sobrepostas, indicando a ausência de rotação do paciente. A P axial do cóccix. Raio central com angulação de 10 graus podálicos, direcionado para o plano médio sagital, 5 centímetros acima da sínfise púbica. Distância foco-filme de 1 metro com apneia expiratória. Raio central perpendicular ao plano médio sagital entre as espinhas ilíacas. A incidência pode ser feita em PA axial, ângulo de 10 graus cefálico, direcionado para o cóccix, que pode ser localizado usando o trocânter maior. Como é que é feita essa localização? A gente pede ao paciente para que ele flexione a perna. Quando a perna é flexionada, você sente a região, você visualiza a região onde é a dobradura da articulação. Pede ao paciente que
Estenda a perna novamente e você vai ter uma orientação em sentido à região central da pelve, tá? Dessa localização do meio da região, né, da pelve, aonde vai estar sacro e cóccix, tá? Anteriormente, como ponto de referência, a gente tinha o pubis, que é a região inferior do quadril, que por motivos óbvios, ao longo do tempo caiu em desuso e foi adaptada essa alternativa para que não seja preciso tocar o paciente dessa forma, tá? Então, você vai solicitar que ele dobre a perna e você consegue visualizar aonde é a flexão, a dobradura da articulação. Então, você vai na região central do corpo, direcionado a nível daquela dobradura da articulação, tá? Como a região que você quer visualizar é a região central, você só vai direcionar o raio para lá, tá? Alinhado ao plano médio sagital. Cóccix não sobreposto sobre si mesmo e sem sobreposição da sínfise púbica, projetado acima do pubis e segmentos coccígeos abertos ou fundidos. O cóccix deve aparecer equidistante das paredes laterais da abertura pélvica, indicando a ausência de rotação do paciente. Então, percebe-se nessa parte de sacro e cóccix que a rotação do paciente é muito importante para o posicionamento, porque é um termo que se repete várias vezes. Lateral do cóccix. Raio central perpendicular, entrando de 8 a 10 centímetros posterior e 5 centímetros distal à espinha ilíaca antero-superior. Distância foco-filme de 1 metro e apneia expiratória. Quando sacro e cóccix são radiografados separadamente, o cóccix exige um KVP mais baixo e menor, MAS, que é a imagem lateral do sacro. Vista lateral do cóccix com os interespaços abertos, se não estiverem fundidos. A ausência de rotação do paciente é indicada pela sobreposição das incisuras isquiáticas maiores. Rotina para estudo radiológico de escoliose. Quando nós temos o paciente com escoliose, que é uma patologia que influencia nas curvaturas da coluna, nós temos a curvatura cifótica e a curvatura lordótica, que são curvaturas naturais para a região anterior e posterior do segmento da coluna, tá? Quando nós temos essas curvaturas laterais para a direita ou para a esquerda, a gente tem o quadro patológico da escoliose, tá? E o paciente com escoliose, ele tem uma rotina de posicionamento diferenciada. Então, se chegar um paciente, o médico solicita coluna torácica, investigação de escoliose ou acompanhamento, nós raramente mesmo, vamos realizar essa incidência em decúbito, tá? Na sua normalidade, a rotina de escoliose é realizada em ortostática, a não ser em situações especiais ou pela solicitação do médico, nós vamos realizar de outra forma. Então, nós temos aqui o panorâmica da coluna inteira, da coluna vertebral, tá? O panorâmica de coluna. Não é um exame que é realizado em qualquer lugar, tá? Porque o filme é maior, o filme tem 90 centímetros, o chassi é maior e o filme é maior. Atualmente, com a forma digital de visualização, a gente praticamente não tem mais um chassi de 90 centímetros, são pouquíssimos estabelecimentos que ainda realizam essa radiografia, tá? Normalmente é feita segmentar mesmo, é feita toda a coluna, todos os segmentos, mas fragmentados, tá? Divididos. E quando o médico vai laudar, ele junta todas as imagens. Cuidado que nós precisamos ter. Sempre precisamos ter sobreposição de visualização. O que seria isso? Eu não posso, em hipótese nenhuma, fazer uma incidência terminando na C7 e a outra incidência começando na T1. Eu preciso ter na incidência da cervical T1 e na incidência da torácica T1 novamente. L1
E na incidência de lombar, L1 novamente, para quando o médico juntar essas imagens, não ter perda nenhuma do segmento como um todo, tá? Panorâmica da coluna vertebral. O raio central é perpendicular, direcionado para o ponto médio do filme e uma distância foco-filme de 1,5 m e a apneia expiratória. Pode ser feito em PA, devido à proteção radiológica, uma dose menor 90% em relação ao AP. Vértebras lombares e torácicas aproximadamente a 5 centímetros das cristas ilíacas, alguma rotação da pelve ou do tórax pode estar aparente, pois a escoliose geralmente se acompanha de torção ou rotação das vértebras envolvidas. Então, nesse tipo de situação, eu vou posicionar o paciente com bastante calma, orientando ele sobre a posição que ele precisa ficar, mas eu tenho que ter consciência de que nem sempre ele vai conseguir ficar totalmente na posição correta. E às vezes, visualmente, ele está na posição correta e quando eu pego a radiografia para olhar, eu percebo que tem rotação. Mas isso é por causa da patologia dele, tá? Não adianta eu repetir e reposicionar, porque eu não vou obter sucesso, porque isso é patológico. Essa alteração anatômica é patológica. PA ou AP, método de Ferguson, coluna vertebral, rotina para escoliose. Aí aqui a gente consegue ver na radiografia, ó, bem essa curvatura acentuada, tá? É bem mais comum na região torácica, mas ocorre nas outras vértebras também. O raio central vai incidir da mesma forma que uma radiografia de tórax normal, tá? O padrão é todo igual, só eu vou dar preferência a realizar com o paciente em ortostática para que o paciente de pé, o paciente em ortostática, ele coloque carga na coluna e ela fique na posição que ela fica no dia a dia, para que o médico possa avaliar o grau de acentuação dessa curvatura. Método de Ferguson, o raio central é perpendicular, direcionado para o filme com distância foco-filme de 1,5 m e a apneia expiratória. Procurar fazer imagens em PA para diminuir a dose nas de radiações nos órgãos radiosensíveis, né? As áreas de interesse, áreas nobres. Critérios radiográficos. Todas as vértebras torácicas e lombares devem ser demonstradas em uma incidência PA ou AP o mais verdadeiro possível, já sabendo que a gente vai ter aquelas dificuldades a partir da própria alteração anatômica que o paciente tem devido à patologia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até um próximo encontro.